Este é o canal Disco, Livro e Fé e no sintetizador de hoje estarei dando continuidade à síntese do livro O Mestre da Sensibilidade, de Augusto Cury. Se você não viu os vídeos anteriores, seria bom assisti-los antes. Graças à fama e atos de Jesus, o povo queria proclamá-lo rei, mas Jesus dizia que seu reino não era deste mundo. Se a multidão continuasse alvoroçada, uma guerra se instalaria. Roma interviria com vigor, como ocorreu 37 anos depois, no ano 70. Nesta época, Roma, sob o comando do general Tito, o mesmo que concluiu o Coliseu, iniciado pelo seu pai, o imperador Vespasiano, destruiu Jerusalém e matou cerca de 1 milhão de pessoas. No Evangelho de Mateus, capítulo 26, versículo 39, registra que Jesus, no Getsêmani, orou pedindo ao Pai que, se fosse possível, afastasse dele o cálice que estava para receber. Suas palavras revelam que ele não representava uma peça. Jesus era tão grande e desprendido que não tinha nenhuma necessidade de simular o que sentia. Nós, ao contrário, muitas vezes simulamos o que sentimos, pois temos medo de ser desaprovados e excluídos do ambiente em que vivemos. As ideias de grandeza são frequentemente incompatíveis com a saúde psíquica. Se analisarmos a história de qualquer homem que desejou compulsivamente o poder, a exaltação suprema e a necessidade de estar acima dos outros, verificaremos em sua personalidade algumas características doentias, tais como incoerência, impulsividade, atitudes autoritárias e uma enorme dificuldade de se colocar no lugar dos outros e perceber as suas dores e necessidades. Alguns deles, por amarem obsessivamente o poder, se tornaram paranoicos, psicopatas e até ditadores violentos. Jesus também teve ideias impensáveis de grandeza. Colocava-se acima dos limites do tempo. Inferia que era o Cristo, o Filho do Autor da existência. Relatava uma indestrutibilidade jamais expressa por um homem. Todavia, ele era amoroso e humilde. O amor que o movia ultrapassava os limites da lógica. A psicologia não consegue perscrutá-lo e analisá-lo adequadamente, pois sua personalidade é muito diferente do comum. O texto de Mateus nos mostra que na primeira frase que Jesus disse: "Meu Pai, se possível, passe de mim este cálice." Porém, em seguida, disse: "Todavia, não seja como eu quero, e sim como tu queres." Essas palavras indicam que ele se convenceu de que não era possível ficar sem beber o cálice. Essa mudança de discurso mostra que ele tinha um pai que não era imaginário ou fruto de uma alucinação psicótica. Uma alucinação e um delírio psicótico são produzidos quando uma pessoa perde os parâmetros da realidade e começa a construir, sem consciência crítica, uma série de pensamentos fantasiosos que ela considera que são reais. Quando produzem imagens ou pensamentos ligados a seres ou pessoas, ela crê contundentemente que eles não foram produzidos por si mesma, mas pertencem a outro ser real que está fora dela. Assim, ouve voz inexistente, vê imagens irreais e tem sensações estranhas e ideias infundadas. Por isso, se fizermos um diálogo um pouco mais investigativo com uma pessoa que está em surto psicótico, perceberemos facilmente a incoerência intelectual, a dificuldade consistente no gerenciamento dos pensamentos e a perda dos parâmetros da realidade. Cristo não alucinava ou delirava quando dialogava com seu Pai.
Não imaginava, nem mesmo fazia um jogo de linguagem quando se referia ao seu pai. A análise das palavras e das suas intenções subjacentes evidenciou que seu pai era tão real que tinha uma existência própria, uma vontade definida. O pai queria a cruz e o filho, na condição de homem, expressou, ainda que por algum momento, que desejou evitá-la. Esta situação revela claramente que o martírio de Cristo não foi um teatro. Ele, independente de sua divindade, sofreu como um homem de carne e osso. Submeteu-se ao seu pai, não por temor ou por imposição, mas por amor. Agostinho, nos séculos iniciais da era cristã, resumiu resolutamente o seu pensamento sobre a missão e o cálice de Cristo. Ele disse: Deus se tornou um homem para que o homem se tornasse Deus. Agostinho, neste pensamento, quis dizer que o objetivo de Deus é que o homem conquistasse a natureza divina e se tornasse filho de Deus, não para ser adorado, mas para receber todas as dádivas do seu ser. O próprio apóstolo Pedro, no capítulo 1, versículo 4 de sua segunda carta, escreveu que através de Cristo nós somos coparticipantes da natureza de Deus. Independente de rejeitar ou não o pensamento de Cristo, uma análise profunda de suas biografias revela que tomar o cálice não tinha conotação de sofrer como um pobre miserável, mas revela o plano mais ambicioso jamais realizado, o plano de Deus, o plano de infundir a imortalidade para dentro do homem temporal. No Evangelho de João, capítulo 10, versículo 30 em diante, alguns judeus se iraram com Jesus, que, sendo um homem, se dizia Deus. Então Jesus os perturbou com a pergunta: Não está escrito na vossa lei? Eu disse, sois deuses? Jesus havia citado o Salmo 82, verso 6. Isso caiu como uma bomba na mente daqueles homens que supunham conhecer as Escrituras antigas. Jesus continuou dizendo: Se ele chamou deuses àqueles a quem veio a palavra de Deus, e a Escritura não pode ser anulada, que dizer a respeito daquele a quem o Pai santificou e enviou ao mundo? Então, por que vocês me acusam de blasfêmia porque eu disse, sou filho de Deus? Estas palavras revelam que ele queria que a criatura humana recebesse a natureza eterna de Deus. Se para aqueles homens as palavras do carpinteiro de Nazaré, dizendo que era o próprio Filho de Deus, já era considerada uma blasfêmia insuportável, imagine o que eles pensaram do objetivo dele de fazer criaturas temporais em filhos do Deus Altíssimo. Aproveito para pedir que curta, comente e compartilhe não somente este como os demais vídeos do canal, caso goste do conteúdo, e convido-lhe a se inscrever no canal e ativar o sino de notificações. Era de se esperar que Jesus mostrasse ao mundo as suas virtudes e seu poder desde o nascimento, mas viveu no anonimato até os 30 anos. Quando resolveu enfim se manifestar, fez milagres inacreditáveis, mas em vez de usá-los para convencer os homens da sua real identidade, pedia insistentemente para que as pessoas não contassem a ninguém o que tinha feito. Jesus é tão inusitado que confunde qualquer pessoa que investigar a sua personalidade. Ele, pelo simples poder da sua palavra, rompeu as leis da física como se fossem brinquedos. Curou cegos, ressuscitou mortos, acalmou tempestades, andou sobre as águas, multiplicou a matéria, no caso, os pães, transfigurou-se, enfim, fez tudo o que a física e todas as ciências acham impossível ser feito.
Por isso, ao investigá-lo, não é possível ter mais do que duas hipóteses. Ou ele é a maior fraude da história ou a maior verdade do universo. Ou os discípulos estavam delirando quando o descreveram, ou de fato estavam relatando a pessoa mais admirável, atraente e difícil de ser compreendida que transitou por esta terra. Crer ou não em Jesus Cristo é algo totalmente pessoal, algo que diz respeito à consciência individual. Entretanto, independente de rejeitá-lo ou amá-lo, seria impossível aos discípulos inventar uma personalidade como a de Jesus. Nem o autor mais fértil conseguiria imaginar um personagem com as suas características, pois suas reações e pensamentos ultrapassam os limites da previsibilidade, da criatividade e da lógica humana. Como é possível que aquele que postula ser o coautor de bilhões de galáxias perca tempo em trabalhar uma tora de madeira bruta como o carpinteiro que era? Isto não parece loucura? Loucura aos olhos físicos, mas sabedoria para aqueles que enxergam com o coração, para aqueles que enxergam além dos limites da imagem. Os deuses gregos, se fossem vivos, ficariam boquiabertos ao saber que aquele que postula ser o Criador dos céus e da terra, na única vez que veio se revelar claramente ao homem, escondeu-se atrás das pancadas dos martelos. Augusto Cury, ao final do livro, diz que quando era ateu cético, pensava que Deus fosse apenas uma fantasia humana, um fruto imaginário da mente para suavizar os seus conflitos, uma desculpa fantasiosa da mente que não admite finitude da vida, mas que, ao investigar o processo de construção da inteligência e perceber que nele há fenômenos que ultrapassam os limites da lógica, começou a perceber que as leis e os fenômenos físicos não podem explicar plenamente a psique humana. Intrigado com isso, Cury começou a perceber que deveria haver um Deus que se esconde atrás do véu da sua criação. Por aqui encerro definitivamente a síntese do livro O Mestre da Sensibilidade. Que a paz seja com você e até o próximo sintetizador.